Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Alô, gente amiga, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. Programa Boca do Povo de hoje, que eu participo, programa do Beto Paulo na difusora. Eu comentei aqui sobre o novo discurso do Jair Bolsonaro. Eu fui muito bem claro e específico no primeiro turno, né? Aliás, antes do início do primeiro turno, antes do início da campanha, eu declarei que não votaria nem no Bolsonaro e nem no Lula. Eram os dois candidatos que polarizavam do ponto de vista ideológico. Um populista de direita e outro populista de esquerda. Mudou a candidatura do Lula para a candidatura do Haddad, mas parece que não mudou muita coisa, né? Até porque o Haddad passou a ser uma espécie de porta-voz do discurso lulista, do discurso petista. Eu defendia para o Brasil uma solução de centro, né? Uma solução sem nenhum radicalismo. Até porque eu já havia provado já o radicalismo desde o tempo do Jânio Quadros, passando pelo Collor e entrando no próprio governo do PT. Então eu sempre defendi uma solução menos fundamentalista, né, para o Brasil, até porque eu não estou convencido de que uma proposta de esquerda ou de direita vai encaminhar a solução para o Brasil, que é um país que não leva muito a sério esse negócio de ideologia. Cada um professa um, mas não tem. A questão ideológica não é colocada com muita premência, né? E tenho acompanhado, o meu candidato era o Ciro Gomes. Para mim, continua sendo ainda o melhor dos candidatos à presidência da República. Mas o Ciro Gomes não foi para o segundo turno. E a gente tem que encarar a realidade política e acompanhar, continuar vivendo, mesmo neste clima de ódio que se estabeleceu, nesse clima quente, nesse clima de fanatismo que se estabeleceu, esse clima de sim e de não que se estabeleceu no país, sobretudo a partir do segundo turno. É o PT de um lado, o Bolsonaro do outro e a população independente espremida no meio, tomando prejuízo. Eu fui altamente prejudicado exatamente por essa minha posição, de não torcer nem para a esquerda radical, ultra-esquerda, nem para a direita radical. Fiquei no meio, né, dessa tempestade. E se deu muito bem quem tomou um caminho mais radical. E eu não fiz isso, apesar de ser considerado muito radical, não fiz isso e não me arrependo de não ter feito e continuo defendendo as posições que eu sempre defendi. Agora, como eu disse, eu tenho acompanhado o discurso e a evolução das propostas de cada candidatura. E vi, né, isso eu falei no comentário de hoje, vou repetir, vi nas propostas do PT muito imediatismo, até uma certa demagogia quando fala de reduzir o preço do botijão de gás. Hoje a gente paga R$60, nem sei quanto que é, eu sei que é acima de 50, acima de 60, e o Haddad promete já no dia 1º de janeiro baixar o botijão de gás para R$49.
Essa proposta dele nos remete ao tempo da Dilma Rousseff, que às vésperas de ser candidata à reeleição, resolveu congelar o preço da energia elétrica e o preço do combustível. E deu no que deu. Ganhou a eleição e teve que sair da mola. Ela sentou numa mola. Sentou numa mola, segurou o preço. Ela teve que sair, né? A hora que ela tirou a bunda da mola, a mola foi na cara do povo. Com o total descontrole dos preços, sobretudo de combustível e de energia elétrica. O que resultou no fracasso da economia, no segundo governo, já no início do segundo governo, e no impeachment. O impeachment da Dilma, que não veio porque ela estava cometendo improbidade administrativa, por causa de pedalada, não, deu-se porque ela fracassou na política econômica, vulnerabilizou o governo e abriu espaço, né, para que a oposição assumisse o controle da política e terminando com o seu impeachment. Então isso nos remete a esse negócio de vou baixar o preço, vou reduzir o preço, porque o problema é o seguinte, tá bem? Se o gás hoje está custando de 60 a 70 reais o botijão, é claro que se vai baixar para 49, alguém vai ter que pagar isso. E quem é que vai pagar isso? Quem vai pagar isso é o povo, porque o governo vai ter que subsidiar. A empresa não vai dar de presente para o governo 11 a 20 a 21 reais por botijão de gás. Não tem empresa que aguente, não vai. E mesmo que aguentasse, não ia fazer, porque a empresa não está aí para exercer papel social, tal. A empresa está aí em cima da lucratividade. Então essa proposta aí dos 49, apesar de soar bonito, né, no ouvido de quem consome gás, e todo mundo consome, principalmente os mais humildes, não, o governo vai financiar o gás para nós. Pode, né, eleitoralmente até render algum resultado, e parece que está rendendo, né, porque a diferença do Haddad para o Bolsonaro, na última pesquisa do Ibope, já foi acentuada e preocupante ao ponto do Bolsonaro fazer um pronunciamento ontem nas redes sociais, pedindo mais empenho, né, do pessoal que se elegeu pelo PSL, se elegeu encostado na onda verde, continuar fazendo a campanha do Bolsonaro, porque o que ele está notando é que os candidatos eleitos na eleição dele simplesmente estão fazendo campanha para governador nos seus estados e esqueceram do presidente da República, caso de São Paulo, né, onde ele no primeiro turno venceu o Haddad disparadamente e agora já está perdendo para o Haddad segundo a última pesquisa do Ibope. Então, hoje deve sair pesquisa Datafolha para ver até que ponto a pesquisa do Ibope está retratando a realidade do fato político, mas que está preocupando o Bolsonaro, que já estava, né? Aliás, falou muito bem hoje o Guilherme Filho, comentarista do programa Beli Paula, sobre essa questão. O que eu acho que está terminando, facilitando a vida do Haddad, do PT, é essa parcial desmobilização do Bolsonaro, do bolsonarismo, tanto na redução do WhatsApp, né, aquela política de WhatsApp que houve, que o próprio WhatsApp andou fechando aí várias contas do pessoal ligado ao Bolsonaro, pelo esse relaxamento, né? O pessoal ganhou a eleição e tal. Alguns foram viajar e outros estão empenhados nas campanhas de governador. São Paulo, por exemplo, o partido está dividido. O Major Olímpio, que foi o senador eleito pelo PSL, está fazendo campanha aberta, né, para o França, que é o candidato adversário do Dória.
uma deputada mais votada, deputada federal, cujo nome eu não tenho aqui, não lembro, está fazendo campanha por Dória. E nisso leva vantagem o Haddad, né, que já superou, ou pelo menos empatou tecnicamente, ele que saiu com 16, 17% no primeiro turno, vai para 51% no segundo turno, segundo a pesquisa do Ibope. Agora, eu comentei hoje de manhã, na rede social, o comentário está aí, sobre alguns pontos positivos do novo discurso do Bolsonaro. Bolsonaro está mudando, né, o discurso dele, adaptando o discurso dele à conjuntura. E alguns pontos positivos, né, que eu achei positivo. Não vou dizer agora que eu estou querendo pegar carona no Bolsonaro, até porque eu já perdi a eleição. Eu já fui para o tacho. Mas apenas uma observação muito lúcida, né, sobre a eleição. As propostas do Bolsonaro, o discurso do Bolsonaro está afinando, né, com um discurso mais liberal, menos radical. Foi através do radicalismo que ele conseguiu toda essa popularidade. E agora ele está tentando adaptar o discurso dele à realidade brasileira, que não é essa do radicalismo. O brasileiro, de um modo geral, a maioria dos brasileiros não gostam do radicalismo, preferem uma política de centro. E ele está tentando ajustar. Ontem, por exemplo, ele já desistiu da ideia de acabar com o Ministério do Meio Ambiente. Havia uma política para que ele voltasse a atenção dele para o Ministério da Agricultura e incorporasse o Ministério do Meio Ambiente à Agricultura. Ele é uma superintendência, um subministério, sei lá, até para flexibilizar a ação dos predadores, porque o que os radicais da agricultura querem é desmatar a Amazônia, né? Isso aí está na cara. Então, se acaba com o Ministério do Meio Ambiente, abre uma porta, né, para o acesso mais fácil à depredação, não só da Amazônia, mas como do Cerrado, né, já quase Pantanal, né, todas as áreas seriam contaminadas aí pela volúpia da lucratividade que alguns setores têm e que não estão nem aí para meio ambiente, para futuro, para fumaça, não está nem aí. O problema é ganhar dinheiro. Ontem ele sinalizou que pode não fundir os ministérios, pode manter o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Agricultura. Isso termina soando bem, né, ao ouvido dos ambientalistas, por exemplo. Mas houve um acordo, inclusive o pessoal da Agricultura parece que concorda com essa disposição dele em manter o Ministério do Meio Ambiente. Falou também da reforma política. E na reforma política, uma das coisas que ele citou foi... estou falando aqui, se alguém acha que eu estou mentindo aqui, pode tacar o pau. Tá? Pode tacar o pau. Estou falando aqui o que eu ouvi. Então não fica resmungando, não. Estou falando aqui o que eu ouvi da boca do Bolsonaro. Não estou criando factoide, não estou fazendo fake news, estou falando a pura verdade. A minha fonte é totalmente confiável. Da reforma política, ele ressaltou na reforma política o fim, redução do número de deputados e senadores, pelo menos 20% ele falou, e o fim da reeleição, inclusive por mandato dele. Proposta simpática, né? Proposta simpática. Todo mundo quer o enxugamento do Congresso Nacional e ninguém quer a tal amaldiçoada reeleição. Outro ponto, vai
assegurar a autonomia do Banco Central. Ponto positivo. Defendido já na eleição passada pela Marina Silva. Proposta detonada na época pelo PT. Garantir a autonomia do Banco Central, como é nos Estados Unidos, como é na Inglaterra, como é nos países mais democráticos, mais desenvolvidos. Apoia. E por fim, uma que está dando um mau pau aí, porque a bancada da bala está pirando, né? Ele declarou que é a favor da posse de arma, mas não defendeu o porte de arma. Faz várias restrições ao porte de arma. Tá? O que ele está fazendo, está prometendo, foi aquilo que eu defendi aqui. Sempre defendi que a posse de arma, que eu devo ter o direito de ter uma arma em casa para me defender, eu não tenho. Mas defendo o seu direito de ter, até você que não confia muito na polícia, que acha que a polícia chega sempre atrasada tal, ou não vai. Então tenha a sua arma em casa. Sempre defendi isso. E sempre fui contra aquilo que ele hoje também é contra, o porte de arma. Até muito recentemente ele era plenamente a favor. Hoje ele já divide o porte e a posse. Já qualifica a posse da arma e o porte de arma. Não estou inventando. Se você tiver o Globoplay do Jornal Nacional de ontem, é só abrir o Google Play aí, o Globoplay, e você vai ver a declaração dele, a entrevista que ele deu à imprensa. E ele fala exatamente isso. Não, posse de arma tudo bem, agora o porte é outra história. Procura ouvir o que ele disse para não vir aqui me desmentir. Ou abra o link, eu coloquei um link aqui no Facebook, na minha página, no meu perfil no Facebook, eu abri o link. Vai lá, vai lá. Está colocado lá. Então, o discurso do Bolsonaro com relação ao desarmamento não fala mais em revogação, quer dizer, nunca falou também, né? Revogação do Estatuto de Desarmamento. O negócio está só na cabeça daqueles que querem meter um revólver na cinta e tal. Ele nunca disse isso. E ele reafirmou que defende a posse da arma. Eu também defendo. Mas fez restrições ao porte de arma. Eu também faço. Quem que deve andar armado? A polícia. Segurança. Até o vigilante, como ele falou, pode andar armado. Guarda municipal pode e deve andar armado. Porque o bandido só respeita quem tem arma na cinta. A autoridade que não tem arma, que não anda armada, o bandido não respeita. Então é isso aí que o Bolsonaro colocou. É claro que daqui para frente ele vai procurar até domingo atingir setores que restringem a sua. Já mostrou na televisão o negro que ganhou, foi mais votado no Rio, que ele não tem nada contra o negro, a mulher que foi mais votada em São Paulo, que ele não tem nada contra as mulheres. Ele tem procurado, né, abrir espaço em setores que resistentes à candidatura dele, exatamente por posições que ele tinha no passado. Agora as pessoas mudam. Não sei se ele vai vencendo a eleição, ele vai mudar os compromissos que ele tem assumido nessa fase, nessa reta final. Mas está assumindo, está aí. Está tendo a coragem de fazer uma releitura do seu velho discurso. Velho discurso que transformou em mito, né? O mito.
quem considera ele mito é em cima do discurso antigo, que é exatamente o discurso do ódio, que ele está, né, com muita cautela, mas com muita determinação, procurando corrigir para adaptar-se à realidade do país, né, que não é uma realidade movida pelo ódio, pelo radicalismo, pelo fundamentalismo, pelo fanatismo. É uma realidade que está aí, está colocada e que ele está procurando entender. E ele tem que procurar, tem que saber entender, porque ele vai governar uma nação que não é uma república uruguaia, que não é uma república boliviana, né? Que é uma enorme república do ponto de vista territorial, do ponto de vista demográfico, do ponto de vista da diversidade de filosofias. Então, ele vai ter que se adaptar. Ele não vai poder tiranizar a administração dele, porque ele cai do cavalo. Ele não vai encontrar apoio nas Forças Armadas, não vai encontrar apoio. O próprio pessoal que está apoiando ele hoje vai se virar contra ele se ele não fizer um governo que atenda os interesses da nação. O próprio pessoal vai se virar contra ele. E eu disse mais uma coisa, que para o Bolsonaro eleito presidente da República, vai ser muito mais difícil ele administrar o bolsonarismo do que a oposição oficial. Porque o bolsonarismo é uma multiplicidade é tudo mais ou menos conservador, mas é uma multiplicidade de jeitos, né? E trejeitos, por exemplo, e contradições. O pensamento dos militares não é o mesmo pensamento dos liberais. Os liberais são totalmente favoráveis à privatização de tudo. Privatiza a Petrobras, privatiza a Eletrobras, privatiza tudo. Já os militares são nacionalistas. O maior número de empresas públicas da história da República foi criado pelos militares. A maior parte das empresas privatizadas pelo Fernando Henrique Cardoso eram empresas criadas no regime militar. Por quê? Porque o militar é nacionalista. Porque o militar é estatista. Porque o militar acredita na força do Estado. Já o liberal, muito pelo contrário, não acredita. O liberal acredita na economia, no Estado mínimo, o Estado sem nenhuma interferência na economia. Então é isso aí. No próximo bloco, eu quero apresentar aqui o comentário do Guilherme Filho sobre política de Mato Grosso do Sul, ele que participa todos os dias do programa Boca do Povo e tem um comentário muito bem articulado. E quero falar sobre esse negócio aqui da Flex Park, né? A Justiça, o Ministério Público, está cobrando 20 milhões, está aqui no Jornal Correio do Estado de hoje, 20 milhões, dá para ler aí, 20 milhões do Flex Park na Justiça. O que é o Flex Park? Flex Park é a empresa contratada pela Prefeitura para cobrar, né, o pedágio aí no estacionamento regulamentado do centro de Campo Grande. Depois do tempo em Brasília e no estado de Mato Grosso do Sul.
Beto, se prepare bem. Cheque informações no cartão de inscrição. Saber onde a sua prova evita um problemão. Confira dados pessoais e a língua selecionada. E se seus pedidos foram atendidos? Prova do Enem. Confira seu cartão de confirmação em enem.inep.gov.br. Para quem sempre quis ser mãe, ter um filho representa um dos maiores presentes que poderíamos ganhar. Doar leite materno é um ato voluntário. Muitas crianças prematuras, de baixo peso, internadas e que não podem ser alimentadas diretamente no seio da mãe, esperam por isso para se desenvolverem de forma saudável. Sua doação pode ajudar a mudar a vida desses bebês. Se você pode, faça a sua doação. Procure um banco de leite humano. Qualquer quantidade é importante. Muito bem, nessa discussão do porte de arma, o Alex Mota Andrade, que é meu amigo aqui no Facebook, ele apenas observa aqui que posse e porte de arma é coisa bem diferente. O meu caro Alex, eu não disse outra coisa, aliás, eu acho diferente, e o Bolsonaro também acha. Posse é uma coisa e porte é outra coisa. Posse é você poder ter a arma em casa, né, no seu escritório, e porte é você poder andar armado. Essa diferença é claro, não precisa nem desenhar, né, que qualquer pessoa sabe que... Mas como é que anda a sucessão governamental em Mato Grosso do Sul? Quem responde essa pergunta é Guilherme Filho. Seu Guilherme Filho, bom dia. Bom dia, Bede Paula, bom dia, ouvintes da Difusora, bom dia, espectadores da Via Morena, bom dia, Sérgio Cruz, bom dia, GG. Bom dia. Hoje tem debate na TV Morena. Sim, hoje tem debate, certamente é a última cartada dos dois candidatos no que diz respeito à campanha eleitoral. É quando as últimas garrafas vazias vão ser trocadas. Uhum. Né? Eu acho que essa é a... E ninguém vai estar de sapatilha, com certeza. Esse último debate pode mudar alguma coisa ou o que está definido já está definido? Considerando o quadro equilibrado que existe, é um debate que pode influenciar no resultado, sim. Né? É o debate que acontece na quinta-feira, então tem ainda 3-4 dias de campanha e a repercussão pode, de um eventual fato relevante, ela pode fazer com que o resultado se altere. Ou pelo menos tenha, né, ao final, boa parte dele influenciada pelo debate. Isso traz uma característica também interessante, nós temos visto nos últimos anos, que é um debate muito mais cauteloso do que ousado. Né? Porque na medida em que os candidatos têm o que ganhar, tem também o que perder. E em função disso, nada mais prudente, né, do que seguir os conselhos da sua tia Laura, né, que diz que prudência e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. Muito bom. Seu Guilherme, a nível de presidência da República, não ir ao debate, como está fazendo o Bolsonaro e por razões óbvias, pode influenciar? Eu acho que sim, e ele corre o risco de ter um prejuízo eleitoral aí imediato, que ele com certeza está calculando. Com certeza, o que a sua campanha fez foi calcular entre fazer um custo-benefício aí entre comparecer e enfrentar dificuldades no enfrentamento, ou se ausentar-se, principalmente diante da notícia de que, não comparecendo, a Globo sequer alterará a sua programação, portanto não haverá
aquelas cadeira vazia, não haverá a entrevista do outro candidato, etc. Ele está fazendo esse cálculo, mas há um prejuízo sim. Ele não está ganhando em não ir. Ele está fazendo a conta de que ele deixa de perder eventualmente e o prejuízo que ele terá valeria a pena. Eu acho que essa é a conta que o candidato Bolsonaro faz ao decidir não comparecer a esse debate, é como não compareceu a todos os outros. As abstenções para essa eleição de domingo podem ser iguais ao primeiro turno? Elas tendem a ser maior, por duas razões. A primeiro que é o cadastro mesmo, como já te disse, que tem melhorado bastante, então tem muita gente que ainda figura como eleitor e não é mais, por várias razões. Segundo, que no segundo turno, uma boa parcela de eleitores se frustrou. O seu candidato não está no segundo turno. E às vezes ela não se identifica nem com outro e desiste de comparecer. E isso pode fazer com que a abstenção aumente no comparecimento. Porém, eu não acredito num crescimento expressivo, preocupante do ponto de vista da manifestação da população. Aumenta, como tem aumentado, mas quase que vegetativamente, crescendo lentamente, né? Levando o país a discutir mais adiante nas suas reformas políticas, que certamente haverão, a questão do voto facultativo. Mas, de qualquer maneira, ela haverá, mas não será relevante. A partir de hoje, a partir de ontem, já não se pode prender mais ninguém a não ser em flagrante? Sim. Essa é uma norma. Os candidatos já não podem ser presos há algum tempo, né? A lei os protege por mais tempo. Os eleitores agora não podem, mas isso não significa que a segurança esteja comprometida. É bom entender que esta é um dispositivo legal que protege os eleitores de eventuais perseguições nos grotões, que sejam presos as pessoas influentes, que sejam presas, né, eventuais cabos eleitorais relevantes, ou líderes mesmo, em função de denúncias falsas ou coisa que o valha. É esse o espírito da lei. Não é para permitir o crime por 2 dias, não é isso. Pelo contrário, a segurança quase sempre nas cidades vai estar reforçada, na verdade. Né? Eu acho que é um período, historicamente, é um período de muito menos problemas dessa ordem. E a lei seca? Ela está regulamentada de acordo com as cidades, me parece. Os juízes eleitorais, as zonas eleitorais é que estão disciplinando essa questão aí, fingindo, na maior parte dos casos, apenas durante o período da votação. Certo. Obrigado, senhor Guilherme. Estamos na segunda-feira, domingo, né? Amanhã ainda, é verdade. Temos amanhã o último dia útil de campanha eleitoral. Tá bom. Muito bem, aí o Guilherme fez uma coisa que o Guilherme falou com relação à política nacional, com relação ao Bolsonaro, o que está dando um certo espaço, né, para o Haddad nessa campanha, nesse final de campanha, exatamente o já ganhou, né? O pessoal do Bolsonaro acho que já ganhou a eleição e o próprio Bolsonaro estimulou isso ao assumir o governo antes da eleição, já indicando ministros, indicando aquele que ele providência que vai tomar, tal, agindo como já se fosse o presidente da República. O que acontece? Acontece que a militância bolsonarista relaxou com o segundo turno e a maioria foi trabalhar para os candidatos a governador. Aqui no estado de Mato Grosso do Sul, onde os 2 candidatos ao governo apoiam o Bolsonaro, houve uma divisão entre o bolsonarismo do 45 e o bolsonarismo do 12. Então, está-se todo mundo trabalhando para o candidato a governador e deixando espaço livre para o PT e os partidos ligados ao Haddad trabalhar com uma certa folga. Se bem que aqui no Mato Grosso do Sul é diferente de outros estados brasileiros. Primeiro, nós representamos aqui menos de 2% do eleitorado brasileiro, quer dizer, não refresca muito. Pode, numa política muito apertada, né, pode resolver o problema, mas só isso. Diferente, por exemplo, de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Nordeste e tal, principalmente Bahia e Ceará. Então, há essa disputa. Agora, no Brasil inteiro, há São Paulo, por exemplo, há uma disputa muito grande lá. Poderia ter sido, se o Bolsonaro tivesse continuado a campanha no segundo turno, não tivesse se dividido entre Dória, entre França e o
os partidários dele tivessem colocado a campanha do Bolsonaro em primeiro lugar, ao invés de se preocupar com a posse e com a divisão do governo do Bolsonaro, talvez não tivesse aberto esse espaço aí para o espaço de 7 pontos, é o que diz a pesquisa do Ibope, né? Se o Haddad crescer 7 pontos, né, o que parece humanamente impossível, termina comprometendo, inclusive, uma eleição que já estava com a mão na faixa, como diz o... É difícil, então é complicado, não dá para você descartar o favoritismo do Bolsonaro, mas não dá para você menosprezar a ação do adversário dele, tá? Vamos ver hoje, vai ser mais uma pesquisa Datafolha, deve ser anunciada hoje, para se saber, né, realmente se a eleição está definitivamente encerrada. Mas essa posição de já ganhou, de que já tomou posse, quer dizer, em verdade o menino tomou posse e já tomou posse, já está decidindo ministério, definindo reforma eleitoral, definindo uma série de coisas que ele teria que fazer necessário e obrigatoriamente para ampliar a evolução de sua campanha a partir a partir da eleição, né? Ganhou a eleição, tudo bem. Antes de domingo ninguém ganhou ainda. Um assunto foi falado hoje de manhã no programa Boca do Povo, pelo Beni Paula, foi esse problema da ação judicial do Ministério Público exigindo indenização de 20 milhões do Flex Park para a Prefeitura de Campo Grande. E além disso, ainda quer que haja uma redução de tarifa como forma de compensar eventuais danos. O que não vou entrar no prejuízo, se é muito pouco, porque eu defendi desde o início da administração do Marquinhos Strade uma revisão completa desses contratos. Foram contratos contaminados, né, por um tipo de gestão, um tipo de administração que não existe mais. São os contratos feitos dirigidos, direcionados em todas as áreas, área do transporte, área do estacionamento, contrato da concessionária de água e esgoto. Tudo isso devia passar por uma revisão amigável. Chamar os detentores das concessões para uma conversa. Prefeito, olha, isso aqui é um absurdo, isso é no contrato aqui é um absurdo, vamos tentar, né, para um termo de ajustamento de conduta aqui, para que esses contratos sejam enquadrados numa realidade que, esse exemplo da Solur é um absurdo, né? Um contrato que o município tem que pagar um preço muito alto por um serviço que não custa tão caro, mas foi negociado, tal. Tem um contrato. Fica difícil para o Marquinhos que esse contrato foi negociado ainda na gestão do Nelsinho e tal. Fica difícil, né? É difícil, mas não é impossível. Não é preciso fazer nada na marra, né? Chamar o pessoal, olha, vamos conversar. Vamos repactuar esses convênios, esses contratos, para que a população não venha sofrer. Estou falando isso porque ensaiou o prefeito municipal, ainda esta semana, a criar uma taxa para a coleta seletiva do lixo. Ora, a gente já paga a taxa do lixo, que já foi uma violência porque teve que reajustar, mesmo tentando convencer a população de que não houve reajuste, tal, que houve apenas uma separação da taxa, mas houve um reajuste sim, houve um aumento sim do IPTU, aliás, um aumento dos tributos municipais. E agora, se vai vir mais uma
taxa seletiva, mais um. O prefeito, diante da reação da opinião pública e da Câmara Municipal, ele resolveu não cobrar. O que a prefeitura devia fazer nessa questão do lixo era estimular mais, né, a coleta seletiva, porque a coleta seletiva, além de estabelecer um novo patamar para a cultura ambiental da cidade, garante emprego para muita gente. Quanto mais seletiva for a coleta, mais gente vai ter emprego para trabalhar esse lixo, esses resíduos, numa estação de tratamento de resíduos que já existe em Campo Grande. E que é pouco, né? Muito pouco o lixo, os resíduos recicláveis. Se a prefeitura estimula isso aí através de campanhas e condições para que todo mundo possa ter a passagem do caminhão que recicla em frente da casa dele, melhor ainda, melhor do que taxar. Porque vai taxar, não vai resolver o problema da reciclagem, porque vai taxar e não vai aumentar o lixo reciclado. A pessoa vai se sentir no direito de jogar tudo no mesmo saco, ao contrário do que é feito hoje já em várias partes da cidade, inclusive aqui no meu bairro aqui. A coleta seletiva aqui é uma beleza, né? Passa às quintas-feiras, então as pessoas vão juntando todos os resíduos recicláveis e na quinta-feira colocam na rua para levar. Não sei por que a pessoa vai ter que pagar por isso. Eu realmente não entendo. Mas há um estudo, um projeto feito pelo governo. Se acabar com essas histórias, né? Nós temos que trabalhar planejadamente em cima daquilo que a gente tem. E fazer uma revisão completa dos contratos que estão em vigor, porque esses contratos são altamente onerosos e completamente fora da realidade financeira do município e da população. Muito bem, todos ao debate hoje quinta, hoje é o dia do debate. Estou falando aqui para quem está assistindo esse programa ao vivo durante o dia, porque à noite o programa... Não, às 6 horas ainda dá tempo para dar vale o convite para o debate. Vai ter um debate, e esse debate pode ser decisivo, até porque o pleito para o governo do Estado está empatado, né? Tecnicamente empatado. Pesquisas mostram o Reinaldo na frente, pesquisa mostra o juiz Odilon na frente, então, para mim, e pelo volume que eu tenho sentido na campanha, está empatado. Então é importante que se assista o debate de hoje, para, se você estiver indeciso, ouvir, né, o que os candidatos têm a falar, esperar que os candidatos possam mostrar um pouco daquilo que pretendem fazer nos próximos 4 anos e não ficar apenas no presente e no passado, né? Mais no presente, de ataques e tal, como aconteceram nos debates anteriores, e a população possa avaliar o nível de competência e de comprometimento de cada um dos candidatos para decidir o seu voto. Vamos ficando por aqui, muito obrigado por sua atenção, até o próximo programa e tchau, Pica-Pau.